Boa noite, né? A gente já está às beiras da nossa tarde. Enfim, a gente está com prazer mesmo que a gente recebe o Ulisver, né? Que acho que tem um fator importante aqui da gente estar discutindo um longa-metragem que tem alguns marcos que o Ulisver vai comentar sobre isso, né? No ambiente acadêmico para um curso que tem uma finalidade do audiovisual. Isso diz muito para a gente, né? E a gente agradece assim a sua participação, Ulisver, porque de alguma maneira eu acho que isso reflete no filme. Para quem viu o filme, depois o Ulisver faz a recomendação. Para quem não viu também tem os espaços, né? Ainda que sejam temporários para ver o filme para isso. Mas o longa-metragem de Ulisver, ele conta com alguns colegas e ex-colegas de vocês, tanto na produção quanto como participação, como atores, enfim, eu acho que tem aí uma coisa interessante para a gente pensar um pouco o que significa essa ocupação dos espaços do meio de produção de um longa-metragem, né? Mas ao mesmo tempo o que isso significa para o audiovisual num estado que vem olhando para essa cadeia de produção como um trabalho. A gente sabe que audiovisual é paixão, mas também é profissão, né? O Ulisver, enfim, eu acho muito legal essa conversa. Depois ele vai chegar, vai falar para vocês como ele chegou nessa proposição de temática, que é uma proposição de temática para a gente discutir os desafios de fazer filme no interior do estado, fora de grandes centros econômicos. Isso diz muito. Se fazer um longa-metragem no Brasil já é um milagre, né? Você imagina o que significa fazer um longa-metragem no Mato Grosso do Sul, né? Com todos os seus dilemas, problemas e questões, mas a gente também está falando de que não é fácil. E para chegar nessa produção de um longa, eu não vou me estender, né? O Ulisses vai falar mais, a gente está falando de recurso, verba, que é verba pública, mas que também é fruto de laboratórios de roteiro, entre outras coisas que o Ulisses vai comentar. Então, o longa-metragem não aparece da noite para o dia, ele é um processo, né? E um processo também que vai se capilarizar em várias etapas, entre elas com os atores, com a produção, com a organização de equipe. Mas também tem uma outra etapa que agora o Ulisses vai passar, e ele vai comentar com vocês, que é de prestação de conta e por que isso é tão fundamental. Para vocês, em alguma medida, isso é importante, porque estão chegando editais aí. E mais ainda, eu recomendo que vocês façam essas perguntas para o Ulisver, porque o nosso desejo é que vocês ocupem não só esses espaços, mas que participem dos próximos filmes de Ulisver, claro, mas ao mesmo tempo que vocês possam produzir os seus filmes, sejam curtas ou sejam longas, mas como se deparar com essa questão, né? Que afinal não é só querer fazer um filme, a gente tem que pensar um pouco na dimensão da verba, né? Não vou me prolongar. Ulisver, obrigado. Sinta-se sempre super à vontade para aparecer aqui. Já tem presença cativa. Mais do que nunca que você retorne para debater seus próximos filmes e, por que não, ainda mais o Enigmas, né? Continuar esse debate, tá bom? Fica à vontade. Muito obrigado. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para dividir a experiência que eu tive nesse longa. Me apresentar um pouco antes. Eu sou nascido aqui em Campo Grande. Desde novo, eu sempre tive vontade de fazer cinema, mas na época que eu tinha a idade de vocês, ainda não tinha uma faculdade e raramente apareceu algum curso de cinema disponível. Então, eu tentei entrar em alguma faculdade externa de cinema, fiquei 2 anos estudando para o vestibular, não consegui passar. E aí acabei indo para São Paulo para fazer cursos livres, né, que são cursos técnicos, só que sem diploma do MEC, etc. Cursos que eu podia pagar. Foi bacana, porque primeiro que eu saí de casa, tive a experiência de morar sozinho numa grande capital e tudo. E apesar de serem cursos com pouca estrutura, eles tinham muito conteúdo. Então eu tive a oportunidade de ter professores rígidos em termos de conteúdo, que davam bastante material para ler, filme para assistir. A internet ainda estava começando, não tinha YouTube ainda, então muita coisa era livro, VHS, DVD, que a gente assistia e avaliava. Depois de fazer esse curso em São Paulo, eu voltei para Campo Grande, fiz a Universidade de Rádio e TV, na UCDB, curso que não tem mais. Não é cinema, mas era próximo, era audiovisual. Foi bom porque me permitiu ter conhecimento
e ter experiência em canais de TV, produtoras, que depois eu acabei trabalhando. Terminou a Rádio e TV, voltei para São Paulo de novo para continuar estudando cinema. Fiquei mais 2 anos lá. Então, esse processo todo foi de insistência, né? Então, eu estava longe do conhecimento de cinema, então eu tive que ir para São Paulo 2 vezes. O aprendizado que, de repente, eu não conseguia nos cursos, eu compensava comprando livros, tirando xerox de livros. Às vezes, não conseguia comprar o livro, eu ficava na livraria copiando no caderno as informações. Então, foi um processo de ir muito atrás do conhecimento, porque eu sabia que eu não ia ter um produtor para me ajudar a produzir meus filmes, então eu tinha que, de alguma maneira, dar conta de tudo, tanto da criação dos roteiros, criação de projetos, dirigir, conseguir a verba, prestar contas. E eu vejo hoje que eu estava muito certo, porque, de fato, foi isso que aconteceu. Quando eu me senti maduro, em termos de conhecimento e de vivência, eu de fato, não ia ter... Eu olhei para os lados e vi que eu não ia ter um produtor para me ajudar. Então, eu tive que, usando o termo do futebol, matar no peito, né? Tive que empreender, né? Tem um produtor famoso no Brasil chamado Rodrigo Teixeira. Ele é um dos produtores mais bem-sucedidos aqui do Brasil. Ele produz tanto aqui quanto fora, em Hollywood, inclusive. Uma frase que ele falou me marcou muito. Ele falou: quando você está fazendo seu primeiro longa, suas primeiras produções, você tem que ser meio empreendedor, empreendedora. Porque os grandes produtores estão focados em profissionais que têm mais experiência, que já ganharam festivais, que já fizeram coisas. Então, é difícil um produtor estabelecido chegar e abraçar a sua obra. Então, a gente tem que ser assim. Então, se você não tem alguém, algum colega, que abraça a parte da produção, vai acabar tendo que ser você mesmo. Foi o meu caso. Eu fiz uma prévia, perguntei para algumas pessoas do curso o que gostariam de saber, de ouvir numa palestra de alguém que acabou de fazer um filme, e boa parte das pessoas falaram que gostariam de saber como é que foi a gerência, quais documentos usou, como organizou a produção. Então, eu vou focar mais nisso. Eu trouxe aqui vários documentos que eu utilizei e vou mostrar meio que rapidamente para vocês terem uma noção de como que foi o raciocínio para a criação do projeto como um todo. Eu vou começar primeiro pelo roteiro. Abrir aqui. Bom, esse aqui é a versão mais completa do roteiro. Vocês veem que eu utilizei rigidamente o formato Master Cines, né, que é o formato oficial para roteiros cinematográficos. Quando começou, Oliver? Sim, primeira ideia foi... Ah, sim, antes disso, né, tá certo. Não, mas fica à vontade também. Não, mas é bom falar desse processo também. Depois que eu fiz o meu primeiro curta com dinheiro, que foi As Invenções de A15... 2018, né? 2018, eu senti que eu já estava amadurecido para encarar um longa-metragem, né? E aí eu passei a buscar ideias de qual seria esse primeiro longa. Eu sabia que tinha que ser uma coisa potente, mas, ao mesmo tempo, adequada ao tipo de dinheiro que eu teria acesso aqui na região. Então, eu procurei ser bastante rígido, assim, escolher uma história que pudesse ser feita com a maior qualidade técnica possível, técnica e artística, dentro do pouco dinheiro que tem aqui, né? E aí, nesse tempo, eu fiz um curso num colégio chamado Supera, que é uma escola de reforço escolar que usa desafios lógicos como ferramenta de ensino, para acelerar o raciocínio dos alunos, aqui em Campo Grande. É uma franquia que tem no Brasil todo. Eles são meio concorrentes do Kumon, só que eles são brasileiros, né? O método é brasileiro. E eu fiquei muito curioso com o método que eles usam. Inclusive, eu trouxe aqui alguns exemplos de desafios lógicos. Eu comecei a pesquisar sobre o assunto, né? E vi que tem até uma revista, Coquetel, que sempre publica esses enigmas lógicos. Tem alguns brinquedos, né, que têm essa característica. E eu vi que isso daqui poderia render uma boa história. Esse daqui é uma das apostilas que o colégio oferece. Eu falei, cara, isso aqui, nunca vi um filme sobre esse assunto, acho que poderia render alguma coisa. Também, eu gostei muito do método, né, e eu ficava me perguntando, puxa, se a molecada que estuda em colégio público tivesse acesso a esse método, de repente poderia se dar melhor em física, química, matemática, de repente poderiam ter um melhor desempenho no Enem, por exemplo. Então,
isso ficou bombando na minha cabeça, né? Quando entrou a pandemia, coincidentemente foi a época que eu decidi sentar e escrever o roteiro. Como ia ter que ficar em isolamento, eu falei, bom, já que estamos nessa situação, eu vou aproveitar, entre aspas, e focar na escrita do roteiro. E aí senti que essa ideia era mais acessível, mais viável dentro de todas que eu tinha, e comecei a brincar com várias possibilidades de histórias que esse tema poderia render. Pensei em várias coisas, sentei, abri o Word, fiquei ali brincando com as palavras, pensando várias possibilidades de histórias. Cheguei a pensar em aventuras que envolvessem a cidade toda, descartei porque isso seria muito caro. Tinha que ser uma coisa preferencialmente em locais internos e tal. E aí, depois de muito quebra-cabeça, me veio essa ideia de e se um jovem acadêmico, professor, desafiasse seus sobrinhos a resolverem enigmas em troca de um presente, né? E aí, um filme que fosse meio sessão da tarde, meio filme de professor, né, trabalhando essa relação de professores e alunos, em que a aventura se passasse na cabeça dos personagens, não fosse necessariamente uma aventura física, né, fosse na cabeça. E aí, gostei dessa proposta e comecei a trabalhar em cima. Durante o processo, eu tive que analisar bem quais desafios lógicos estariam nessa história, porque tem alguns que são muito abstratos, tipo esse, né, o Kakuro, né? É divertidíssimo fazer o Kakuro, só que ele envolve só números, né? Que história eu poderia contar em cima de algo que tenha só números? Então, eu tive que dar uma selecionada, verificar, e aí achei, por exemplo, esse daqui, que são os objetos sobrepostos. Isso aqui pode render uma história, está no começo do filme. Tem esse desafio das cadeiras, né? Qual aluno está em qual cadeira? Acabei selecionando esse para estar presente. Esse poderia também ser. Então, durante o processo, eu tive que avaliar quais de todos os desafios lógicos disponíveis tivessem possibilidades dramáticas de criarem, né, situações no filme. E aí, eu passei a aplicar um método de criação de roteiros que eu aprendi com esse professor, que é um dos primeiros cursos que eu fiz em São Paulo, que é o seguinte: o processo de criação de roteiro começa primeiro gestando ideias com poucas palavras e poucas frases. Aí, à medida que essas poucas palavras e poucas frases forem ficando consistentes, eu vou aumentando o texto. Então, eu passei um bom tempo aqui no storyline, tentando resumir a ideia que eu tinha em uma frase. Então, depois de muito fazer diversas vezes, eu cheguei a esse formato aqui. Deixa eu abrir aqui. Melhor manter assim. Um professor jovem brincalhão, ou seja, já de cara apontando quem é o protagonista, quem ele é e uma característica, né? Então, jovem e brincalhão, desafia o que ele faz, seus sobrinhos adolescentes, no caso os coadjuvantes, a enfrentar divertidos enigmas lógicos. Por quê? Em troca de um valioso presente. Esse é um formato de frase, de storyline, que a gente acha... tem métodos de como você trabalhar seu raciocínio até chegar nesse resumão, ou seja, é um resumo da história toda em uma frase. É muito útil fazer isso, até porque na hora que você vai apresentar para algum canal de TV, para algum produtor, você precisa resumir bem a história que você quer contar com poucas palavras. Em nenhum momento você partiu de um argumento, por exemplo. Eu procurei primeiro sair da frase, ficar trabalhando a frase primeiro, para ficar até claro para mim mesmo qual que era a história que eu ia contar. Então, uma vez terminada essa frase, aí eu fui para a sinopse, que no caso eu chamo de resumão, né, em 3 parágrafos. Então, eu fiquei trabalhando essa sinopse diversas vezes até eu sentir que ela tinha uma consistência. Eu não saí dela, eu não fui para o roteiro antes de deixar isso aqui redondo. E aí, 3 parágrafos que resumem o ato 1, ato 2, ato 3. Então, os adolescentes, vou falar rápido para não demorar. Então, os adolescentes descobrem que um famoso cantor de rap fará um show em uma cidade distante. Sem dinheiro, pedem ajuda para o tio Andretti. O tio se compromete a oferecer estadia e comprar os ingressos. Aí, no segundo parágrafo, os 2 adolescentes vão para a cidade, chegam lá e recebem um banho de água fria.
O tio diz que eles vão ter que merecer os ingressos, resolver enigmas em troca de um presente. Terceiro parágrafo. A iniciativa gera conflito com os adolescentes e desperta antigos ressentimentos familiares. Porém, André insiste que os enigmas irão mostrar novas formas para os sobrinhos enfrentarem dilemas da difícil realidade em que vivem. Então primeiro trabalhei só a frasezinha, depois passei para a sinopse. Assim que eu senti que a sinopse estava redonda, aí eu parti para a próxima fase, que no caso seria o argumento. Aí o argumento é uma sinopse mais extensa, né, com várias folhas e tal. Geralmente sem diálogos, né, onde a gente prioriza descrever cenas. Então, aqui está um exemplo de como o argumento ficou. Ele tem aqui algumas indicações, que depois eu vou explicar com calma, mas são indicações de tipo momentos do filme, né? Então, gancho inicial. Então, está aqui o gancho inicial. Setup, que é o trecho onde a gente já conhece os personagens. Então, eu fui colocando esses subtítulos, digamos assim, só para me orientar sobre os momentos da história. Então, ponto de virada, que é o momento do conflito. Debate, que é quando surge o conflito depois do conflito, né? No caso do filme, é quando os adolescentes resistem aos desafios do tio. E aí vários outros momentos. Eu segui aqui, além do ato 1, ato 2, ato 3, que a gente aprende com o Seed Field, né, com as teorias do Seed Field, eu apliquei também a estrutura do Save the Cat, não sei se vocês já ouviram falar, que detalha bem minuciosamente os vários momentos de uma história, né? Eu assimilei esses métodos, mas procurei colocar na balança de uma maneira que a história não ficasse muito manjada também, em termos de narrativa. Então, eu procurei dosar a minha criatividade, a minha inspiração com esses formatos que eu senti que eram necessários, porque ia ser um filme para adolescentes, o filme tinha que ser dinâmico. Então, eu senti que seria importante que essas estruturas fossem mantidas. Bom, como vocês podem ver, é só texto, né, não tem diálogos. Então, aqui avança. Aí, só depois disso, senti que o argumento estava bacana, peguei, dividi em cenas, e aí que eu passei a transformar em roteiro. Coloquei no formato. A última coisa que eu fiz foi colocar os diálogos. Eu priorizo a descrição das cenas, separar as cenas certinho, aí depois que eu foco só em escrever os diálogos. Sinto que flui mais para mim, assim, porque eu sei, já entendi como que é as cenas e tudo, então consigo me concentrar só nos diálogos. E aí é isso. Eu não tinha grana para assinar esses softwares que gera já no formato, então eu peguei um template de Word e fui seguindo. Deu mais trabalho, mas me deu uma economia. Quantas versões de roteiro, Ulisver? Sim, até filmar. Quantos tratamentos, né? Eu diria que 8 ou 9. Porque houveram mudanças, mas como esse método funciona para mim, tipo, começar trabalhando pequenininho para depois ir aumentando, né? Eu não tive que fazer muitas mudanças estruturais no roteiro. Porque o arco dramático estava pronto desde o argumento. O que precisou fazer ao longo do tempo é corrigir uma cena ou outra, corrigir diálogo, mas o começo, meio e fim se manteve, né? Mesmo. A vantagem desse método é que, se você já começa desde o início a escrever o roteiro, pode acontecer que na página 100 você se dá conta que a história está fraca ou está cheia de problemas. Então, você vai ter que reescrever 100 folhas, vai ter que partir do zero. É mais fácil trabalhar com resumos, né? Então, se no resumo você já identificou um problema, são poucas páginas que você tem que corrigir, né? Agora, roteiro que tem, de repente, trocentas folhas, fica mais difícil, mais trabalhoso. Então, eu procuro aplicar esse método. Eu passei os 2 anos da pandemia trabalhando no roteiro, mandei para amigos, para ouvir opiniões de colegas, e assimilei essas opiniões, corrigi trechos do roteiro em cima delas.
inscrevi o roteiro em alguns laboratórios de roteiro e acabei sendo selecionado no Sesc Novas Histórias. Recomendo muito, quando vocês, quem for roteirista, né, estiver escrevendo o primeiro longa, escrever no Sesc Novas Histórias. Eu fui descobrir depois que ele era um dos mais importantes, só depois que passou que eu fui saber que ele era. E aí foi muito bom porque ainda era pandemia, então foi tudo online. O meu roteiro foi lido por profissionais super experientes. Então, Carolina Couto, que escreveu Dois Filhos de Francisco, o filme da Hebe. O Pedro Aguilera, que escreveu 3%, aquela série da Netflix. O cara que escreveu o filme Estômago. Então, era gente assim que eu admirava, tinha visto o material e falei, caramba, essas pessoas vão ler meu roteiro. E foi ótimo. Durante o laboratório, eu fiquei 1 hora com cada um deles e eles falando do meu roteiro, né? Fazendo críticas, apontando coisas que funcionam, coisas que não funcionaram, e eu anotando tudo. Então, a participar de laboratório de roteiro é muito importante, porque é a oportunidade que você tem de levar pedrada e levar elogios de gente que entende do assunto. E depois dessa experiência, me indicaram novos livros para ler, eu li esses livros e fiz novas alterações no roteiro para deixá-lo o mais redondo possível. Claro que uma coisa ou outra você pode não concordar com a pessoa, né? Tem esse lado também da gente ter a personalidade, confiar na nossa sensibilidade. Às vezes você está certo, né? Você está enxergando uma coisa que mesmo o profissional mais experiente não está enxergando. Mas é muito bom assimilar esses comentários do pessoal mais experiente. E aí o roteiro ficou redondinho. Acabou a pandemia, eu já sabia que os editais iam voltar, então eu já comecei a montar o projeto do filme. Peguei o roteiro, fiz o que a gente chama de análise técnica, né, que é fazer uma análise de tudo que o filme vai precisar. Comecei a fazer pesquisa de orçamento e tudo. Comecei a montar o orçamento e os textos. Isso é uma coisa que eu recomendo bastante, né? Não esperar o edital sair para você criar seu projeto. Todo ano vai sair algum, então começa a trabalhar antes. Então, cerca de 6 meses antes do edital FIC sair, eu já estava preparando os textos. Eu peguei editais antigos do FIC, vi o que ele pedia e já comecei a escrever. Os textos de defesa, o orçamento, comecei a juntar tudo. E mesmo quando saiu o edital, ainda fiquei 1 mês ali trabalhando, corrigindo coisas, porque sempre pedem coisas novas, né? Então, ao fazer isso, você tem tempo de refinar bem o projeto, né? Por exemplo, o roteiro. Eu consegui trabalhar com ele tranquilo, sem pressa de escrever logo um edital. 2 anos, né? Pandemia? 2 anos, né? 2 Pandemia. anos. Terminei o roteiro, já fui montar o projeto. Esse laboratório, de alguma maneira, ajudou ou contribuiu na hora de percorrer os editais? Não no sentido só de refino do roteiro, assim, mas se isso vale como um selo. É uma coisa que eu sempre me pergunto, assim. Sim, no projeto eu fiz questão de colocar que o filme passou pelo laboratório, printei lá o certificado, Laurel, os né? anúncios, os lauréus, coloquei, esse roteiro passou pelo laboratório X. Eu acabei sendo selecionado também para um outro evento, coloquei também, além também dos documentos sobre o curta que eu havia feito, as matérias de jornal, tudo isso é muito importante colocar e já ir guardando, né? Você vai conseguindo, vai guardando nos seus arquivos, porque na hora de montar projeto para mandar, isso pode contar pontos de fato. Na hora que edital é concorrência, né? Você vai estar concorrendo com outros profissionais. Então, se você tem um certificado, você tem um laurel, você tem matérias de jornal, tem que colocar, porque isso fortalece o poder competitivo do projeto, né? Claro que o roteiro também tem que estar muito bom. A sua argumentação também tem que ser muito boa, mas essas conquistas precisam estar presentes. Bom, falei do roteiro. Deixa eu fechar aqui. Eu comentei sobre logline, né? Tem um site chamado Studio Binder, em que você acha vários conteúdos interessantes. Um deles tem essa dica aqui de como escrever loglines. Então, ele tem aqui um passo a passo, né?
como estruturar uma frase, e aí ele coloca alguns exemplos de filmes já estabelecidos, né, como esse modelo pode ser utilizado. Então, recomendo entrar no site deles, baixar esse PDF, ajuda você a organizar seu pensamento, né, para conseguir resumir a sua ideia de história em uma frase. Bom, sobre criação de projeto, alguém aqui sabe o que é análise técnica? Já ouviu falar? Massa. Assim que você tem um roteiro pronto, você tem que encontrar um jeito de descobrir quanto aquele filme vai custar. E como é que a gente faz isso? Dando chute? Tem uma técnica. Essa técnica eu não descobri em curso nenhum, eu descobri indo em livraria, tinha um livro que eu não podia comprar, eu peguei, escondido e fiquei copiando num caderno. Basicamente é o seguinte, gente. Análise técnica. Você vai pegar uma cena do filme, vai ler, e aí você vai anotar no papel tudo que tem nessa cena. Então, quantos personagens? Fulano, Beltrano, Ciclano. Beleza. Onde que se passa essa cena? Sei lá, no auditório FAALC da UFMS. Quais são as roupas? Quais são os objetos que são citados textualmente? Vá anotando tudo isso. Beleza. Isso é cena 1. Cena 2, mesma coisa. Onde se passa? Quais são os personagens? Quais objetos? A terceira, etc. É um trabalho minucioso, cena por cena. E aí você vai anotando. Você pode anotar em folha de caderno. Então, numa folha você anota cena 1, escreve tudo, na outra folha faz a mesma coisa. Ou você pode fazer em planilha. Esse é um exemplo de planilha de análise técnica. Vocês veem aqui. Coluna cena, está aqui, cena 0, 1, 2. Depois eu vou explicar por que está escrito cena 0. Tá? Na outra coluna, se é dia, se é noite, então está aqui. Dia, noite, externa ou interna. Onde se passa, em locação. Quais são os personagens, figuração, cenografia, objetos de cena. Objetos de cena é onde mais tem coisa, né? Então, aqui, na primeira linha, está lá, regata amarela, cadeiras. Na segunda, apostilas. Aqui na linha 6, rodo, vassoura. Percebam que é quase um dossiê assim, de tudo que cada cena precisa. Maquiagem, no caso de, sei lá, filme de terror, se tiver alguém que, sei lá, está com furo no corpo, tem que colocar aqui. Se a cena vai precisar ou não de equipe de som, tem cena que não precisa. Então, se precisar, tem que descrever. Se vai ter animação ou não. Ulisser, na hora que você terminou a análise técnica, em algum momento você falou, vou diminuir a locação. Já. Isso é... Porque eu imagino que, ok, você escreve um roteiro e já cai numa real. Eu não tenho grana para filmar em X locações. Chegou nessa conclusão, não? Já vou chegar nisso. Vocês veem que aqui, olha a quantidade de linhas que dá isso aqui. Deu 77 cenas. Não, desculpa, são 81 cenas para o filme. E aí, depois disso, o que acontece? Você vai pegar e vai destrinchar, né? Então, digamos, cenografia, objetos de cena. Você vai pegar tudo que você escreveu aqui, linha por linha, e vai colocar num documento só, numa folha só. Ou seja, você vai ter numa folha todos os objetos de cena que você tem que ir atrás para o filme inteiro. Por isso que é bom fazer esse trampo, porque depois você joga numa folha, aí você vai atrás de orçar. Quanto que você vai precisar gastar para comprar ou alugar cada um desses objetos. E se o mesmo objeto, por exemplo, você vai precisar alugar um sofá, dá para você saber por essa planilha aqui quantos dias você vai precisar de aluguel desse sofá. E aí você vai perguntar para o fornecedor, olha, eu vou precisar de 5 dias de aluguel. Aí ele vai te passar, você já vai ter o valor. Aí passa para a planilha de orçamento. Bom, eu fiz tudo isso, fiz análise técnica, botei tudo em folhas, fui atrás do orçamento, e aí eu me dei conta que o orçamento ficou maior do que eu esperava.
apesar de desde o começo eu ter a consciência de que tinha que ser uma coisa restrita e tal, acabou sendo caro. Porque tinha cenas externas, a câmera não é barata. E aí eu achava que com o edital só daria conta e eu vi que não ia dar conta. Só que eu já estava avançado, o roteiro já estava pronto, o edital estava prestes a sair. Aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte. No edital do FIC, no caso, eu vou pegar parte do dinheiro e o resto eu vou atrás por meio de outras fontes. Lei do audiovisual ou o que fosse. E aí acabou que eu particionei o projeto. O projeto que eu mandei para o FIC foi só para as filmagens, só para bancar a filmagem. E aí o restante eu acabei inscrevendo nos editais que vieram depois, que foi Paulo Gustavo. Então a Paulo Gustavo salvou, porque foi com a Paulo Gustavo que eu banquei as cenas de animação, a montagem, trilha sonora, pós-produção. Então o FIC foi só para bancar as filmagens. Quantas diárias? Foram de gravação? 21 ou 22 diárias. 80 e quantas cenas? 80 e poucas cenas. Só que algumas dessas 80 e poucas são animação, né? Então, aliás, a ideia de colocar animação no filme foi uma maneira de baratear, né? Então, algumas cenas ficariam caríssimas de fazer em live action, então acabei optando pela animação, o que trouxe um ganho duplo, né? Porque trouxe um dinamismo para o filme, uma poética para o filme que ajudou muito. Então, um exemplo. Tem um momento no filme que o roteiro pediu uma passagem de tempo entre a casa onde os adolescentes moram, em Aquidauana, e a viagem deles até Campo Grande. Originalmente, eu tinha pensado eles saindo da casa deles, de mochila, indo para a rodoviária de Aquidauana, entrando no ônibus. Aí mostrar eles viajando de ônibus, aí chegando na rodoviária de Campo Grande, aí o tio deles recebe eles, entra no Uber, aí vai até a República. Falei, cara, isso aqui vai ficar muito caro, não dá para fazer. E aí, fazer animação. Mas qual animação? Né? Se esse filme fala sobre desafios lógicos, então a gente poderia usar desafios lógicos que representassem passagem de tempo. Aí disso surgiu a animação de passagem de tempo que tem no comecinho do filme. Então, um problema de orçamento acaba virando uma solução criativa bacana para a história. Né? Barateou, mas também encareceu, porque a animação não é barata. Então, a gente reduziu a quantidade de áreas, mas produzir isso foi caro também. A animação é bastante encarecedora. E ao final dessa análise técnica, você cortou alguma cena? Personagem você nunca não cortou nenhum. O roteiro era... Eu não cortei nenhum personagem. Teve uma cena que eu tirei fora. Locação? Não. Locação? Todas fechadinhas assim? O que houve foi mudança, né? Então, no ápice do filme, no roteiro, os adolescentes vão para um beco. Originalmente seria um beco cheio de grafites, e aí eles teriam que resolver os desafios lógicos que estavam desenhados em grafites. Originalmente ia ser num beco mesmo. A nossa produtora Mariana Sena encontrou um lugar lá no bairro, enfim, um bairro bem distante, ideal, perfeito para a cena. Só que ia ser muito longe, a gente não ia ter banheiro, não ia ter energia elétrica, ia estar exposto à noite gravando com equipamento caro, 2 adolescentes. Eu falei, cara, isso aqui não vai funcionar. E aí eu e a Mariana pensando, como que a gente vai resolver isso? E aí me lembrei do bar Laricas, né? Que agora já fechou, mas era muito famoso na época. É um bar repleto de grafites, né? E ele tem uma cara meio antiga, assim. Falei, cara, aqui é o lugar ideal, né? Corresponde à atmosfera pretendida para a cena e vai nos dar segurança, porque a gente vai ter banheiro, vai ter privacidade, segurança, energia elétrica. E foi a solução, porque a gente conseguiu um local. A gente ficou 4 noites trabalhando lá, 4 ou 5, se não me engano. Então, a gente teve uma liberdade que, num lugar distante, exposto, a gente não teria. Né? Pelo menos não para uma produção pequena como essa. Né? Outra solução, a sorveteria.
tinha uma cena no meio do filme que se passa numa sorveteria. E aí a gente não tinha grana para alugar uma sorveteria para ficar só para a gente. Toda a sorveteria, em geral, fica em rua muito movimentada, o que viria um problemaço para o som, carro passando. E aí, de novo, eu e a produtora quebrando a cabeça, como é que a gente faz? E aí eu lembrei, cara, em Campo Grande, pelo menos, a gente tem esse fenômeno das famílias abrirem pequenos negócios em varandas, em garagens, né? Bom, se isso acontece, por que não seria impossível ter uma sorveteria numa garagem, né? E aí eu tenho uma garagem meio grandezinha. Falei, vamos fazer em casa. É a sua. Que é a minha. A sorveteria que aparece no filme é a garagem da minha casa. Então eu só tive o trabalho, entre aspas, né, de abrir o portão, a gente limpou tudo, alugamos mesas, conseguimos com uma marca de sorvetes os equipamentos, toda a estrutura ali e gravamos lá. Fizemos 2 diárias ali em casa. Teve o problema que na frente de casa tem uma escola, então tinha gritaria da molecada e tudo, mas aí isso é melhor isso do que carro, né? Então foi uma solução que barateou e a gente também teve liberdade para gravar o tempo que a gente precisou e tal. Então a gente precisa ser criativo, assim, né? Surgem esses enigmas para resolver e a gente tem que encontrar maneiras de conseguir o mesmo resultado com o que a gente tem. Bom, essa é a análise técnica. Tem alguns modelos de documentos. Uma coisa que possivelmente vocês devem querer saber é que é plano de filmagem. Esse aqui é um exemplo do plano de filmagem que a gente usou no filme. Beleza, você tem o roteiro, você fez a análise técnica, descobriu tudo o que o filme precisa e está montando o orçamento. Como que você faz para estimar quanto serão as diárias? Serão 10 dias, 20, 30, 40? Como é que você faz para ter uma ideia de como é que serão as diárias? Você gera um outro documento, que é o plano de filmagens, que é parecido com a análise técnica. Vou tentar resumir para vocês. Estão vendo aqui, tem esse bloco aqui, com várias ceninhas, né? Deixa eu ver, aqui é a cena 2, nessa outra linha é a cena 3, cena 6, cena 8, cena 9. Por que todas elas estão juntas aqui e não tem nenhuma outra? Porque eu juntei aqui cenas que tenham coisas em comum. Então, todas elas, deixa eu tentar lembrar aqui. Todas essas cenas se passam numa casa só. Então, a cena 2 se passa na sala de estar, a cena 3 na varanda, a 6 na varanda de novo, a outra na varanda, a outra na fachada. Todas essas aqui se passam no mesmo local, que é a casa, que é a tal da República dos Estudantes. Então, eu juntei todas elas aqui, e aí eu deduzi, bom, vai ser legal gravar todas essas cenas juntas, porque elas se passam no mesmo local. Então, isso aqui daria 1 ou 2 diárias. Então, aqui já tem uma informação. Isso aqui é uma diária. Quantas cenas por dia, assim? Vocês conseguiram uma diária ou meia diária, quantas cenas? Mas eu não vou saber te lembrar, não vou saber lembrar. Eu vou ter que olhar aqui, inclusive. Mas por média, assim. Que você não tanto por plano, mas quanto vocês conseguiam? 5 cenas, 4 cenas? Rendiam as diárias? Eu acho que umas 3, talvez, no máximo. Né? Daquilo que você planejou, a diária rendia? Rendia. Tá. Algumas cenas acabaram se estendendo mais do que eu previ. Então, a do Laricas, que é a cena, o ápice do filme, eu imaginei que ia dar 2 noturnas, no fim deu 4 ou 5. Isso leva a um conceito que pouca gente conhece, que é o conceito de set piece. Os americanos usam esse termo para se referir a cenas com alto nível de complexidade. Então, essas cenas demandam mais diárias. Então, uma coisa é você gravar uma cena de 2 personagens conversando. Talvez em uma tarde, uma diária só, você grave isso. Outra coisa é você ter uma cena com a mesma quantidade de tempo de 2 pessoas lutando Kung Fu. Então, para gravar uma cena de luta de Kung Fu que seja uma cena de ação bem feita, estimulante, você precisa de muitos enquadramentos. Os atores têm que treinar Kung Fu durante meses, tem que ter um preparador, etc. Tem que ter, sei lá, bombeiro, ambulância em volta, cabos.
Então, esse tipo de cena, você pode ter 5 minutos de diálogos, 5 minutos de cena de Kung Fu. Essa de Kung Fu pode demorar 2 semanas para fazer. Então, a Kung Fu é uma set piece, demora mais tempo. Então, a cena do ápice do filme foi uma set piece. Certamente você não deixa para o início. Você vai largar... Porque tem um outro detalhe importante também, que eu sempre costumo falar para vocês, que é aonde organizar a produção também para esquentar o ator ou a atriz, né? Isso é uma coisa fundamental, porque nenhum ator ou atriz cai no set de filmagem pronto para atuar. Então, isso também é um perfil de escolha, né? Não colocar no início de uma produção uma cena tão rebuscada, mas ao mesmo tempo também não colocar uma cena tão fria assim, para você começar a colocar a equipe para funcionar, não só ator e atriz, né, mas a equipe também. Esse desenho de produção, vocês pensaram nisso, Uliser? Sim, a gente buscou deixar as cenas mais complexas mais para metade para o fim das filmagens, mas por uma questão de logística, de tempo, algumas cenas complexas tiveram que estar no início. Vocês começaram por onde, então? Nós começamos gravando cenas que não tinham atores, para dar mais tempo para o elenco se preparar. Uhum. E aí, só que a primeira cena com atores já foi uma cena meio difícil, que foi a cena do almoço, que é do primeiro desafio, o desafio do bolo, né? Tinha que ser a primeira, que a gente tinha 2 semanas só disponíveis para gravar naquela casa. Gastando então, uma grana com bolo. Pois é, gravando. Quantos bolos? Foram 10 ou 12 bolos. É o nosso diretor de arte que vai saber responder com mais exatidão, mas foi mais ou menos isso. 12 bolos. 12 bolos. E aí, é uma cena complexa também, porque tem muito diálogo, mas teve que começar com ela. E aí ficamos 2 tardes. Foram 2 tardes, Laura? Acho que foram, né? Nessa do bolo. 2 ou 3. Umas 2 tardes com o elenco ali sentado, gravando. Que aí tem plano aberto, primeiro plano num personagem, em outro. E tem hora que um personagem levanta, vai até a geladeira, volta, vai para a cozinha. Então, tudo isso complica, né? E era uma câmera só. Então, cada vez que mexe a câmera de lugar, tem que mexer na iluminação. Cada vez que mexe a iluminação, leva tempo. Então, foram duas diárias, só para esse diálogo da cena do bolo. Mas, voltando aqui ao plano de filmagem, então, a gente vai agrupando aqui as cenas que têm elementos em comum. Então, isso aqui já é uma diária. Aí eu vou baixar aqui. Aqui já tem outro. São modelos que tu encontrou ou tu criou esses modelos de planilhas? Eu fui encontrando ao longo da minha época de estudo e fui guardando essas planilhas de base para mim, porque um dia eu sabia que ia usar, né? Então, quando eu comecei a montar o projeto do longa, usei muito. Nas invenções de Aquins tu usou? Usei um pouco também. Tá. Usei. Aí, aqui tem outro agrupamento de cenas. Ou seja, esse agrupamento já seria uma segunda diária. Aí, aqui mais para baixo, outro agrupamento. E assim por diante. Então, acho que esse aqui, por exemplo, parte faria de manhã, parte faria à tarde. Então, já é outra diária. Entende que fazendo desse jeito, no final, você vai ter uma previsão. Claro que isso vai mudando com o tempo também, né? Mas você já tem uma previsão de quantas diárias você vai precisar para gravar o filme todo, né? É importante ter... Aqui eu até fazia uma previsão de tempo, enfim, para gravar cada uma das cenas, etc. E aí é isso. Então, roteiro, análise técnica, um documento para análise técnica, e aí as folhas para buscar, fazer pesquisa de preços, e esse plano de filmagem para você ter uma ideia de quantas diárias o filme vai ter. Bateu. Eu tinha estimado umas 20 e poucas diárias e deu 21, 22. Então, funcionou usar esse método aqui. Numa semana, Uliser, como é que vocês encaixaram essas diárias? 2 meses? A gente colocava 3 ou 4 diárias de trabalho para uma ou 2 diárias de descanso. Só que nem sempre batia fim de semana, né? Então, às vezes... a gente teve que organizar para que não atrapalhasse a vida estudantil dos adolescentes. Às vezes era meia diária. À noite tinha que ser muito rápido, porque batia 10 horas, tinha que liberar os jovens, né?
Em alguns momentos, alguns membros da equipe tiveram que sair para fazer outros trabalhos, então a gente foi... Teve uma diária que choveu, e aí caiu tudo, foi um prejuízo, teve que cancelar, mas, em geral, a gente... Foi só uma diária, né? que a gente precisou cancelar mesmo, que perdeu. Mas, em geral, funcionou bem, assim, a gente conseguiu... Você previu 20 e caiu em 20. Teve uma ou duas diárias a mais, mas rolou mais ou menos o que eu havia imaginado. Foi durante o mês de maio do ano passado. Então, foram 4 meses de preparação, ensaios e tudo, e aí um mês de gravação. Ainda assim, esse ano, 2024, tivemos mais uma diária que ficou faltando, fizemos esse ano, mas foram só inserts que a gente precisou gravar. Bom, beleza. Aqui tem um exemplozinho de como que ficou o projeto que eu mandei. Vou abrir outro. O FIC foi 2023 ou 2022? Foi de 2021. 21. 22. Né? Pandemia também, né? Sim. Reta final, né? Uhum. Aqui tem vou mostrar para vocês mais ou menos como ficou o projeto que eu mandei para Paulo Gustavo. É importante ter em mente que, assim, os avaliadores de editais avaliam trocentos projetos, né? Então, é sempre importante que, além do seu projeto estar bom, com um bom roteiro, tal, ele seja agradável de ler e ser visto. Se coloca no lugar do avaliador, né? Ou da avaliadora, né? Saco cheio, vendo um monte de projeto. Então, você tem que encontrar uma maneira de brilhar o olho dessa pessoa. Então, eu já tinha algumas fotos do projeto. Eu coloquei já na primeira folha. Com uma prévia do design do título. Já deixei claro qual que é o edital, quem é o proponente. Aí, na outra folha, né, todo edital tem isso, descrição. Coloquei aqui já de cara, já na primeira frase, na primeira linha, eu já coloquei o storyline do filme, né, para o avaliador já saber de cara qual que é a história que vai estar sendo contada no filme. E aí, no texto, eu falo da inspiração do filme, de onde que saiu a ideia, já cito quem sou eu, qual é a minha experiência prévia, já descrevo o que vai contemplar o projeto. Então, nesse caso aqui, né, criação de 4 cenas, cenas adicionais, montagem, trailer, making of. Então, eu procuro já deixar logo de cara e de maneira agradável, né, para o avaliador, tudo que o projeto vai... Ou seja, mostrar o que é o projeto, qual é a inspiração, qual é a temática, o meu repertório enquanto profissional e o impacto que a obra vai ter junto ao público, no caso, o público infanto-juvenil. Objetivos. Objetivo, a gente acaba repetindo o que foi colocado antes, mas eu deixo mais específico, né? Então, vai produzir cenas adicionais, finalização, exibições, etc. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai provavelmente passar por Aldir Blanc e eventuais leis Paulo Gustavo. Gente, assim, eu já fui avaliador de alguns projetos editais. Tem coisa que eu tenho que ler 80 projetos para selecionar 3, 4. Você imagina a cabeça de um avaliador ter que esperar que o seu argumento, ou pelo menos a sua linha efetiva do seu projeto, ele vai encontrar no meio do texto, assim. Então, não tem muito para onde escapar. Eu reforço para vocês que vão passar por escritas de projeto, tem que entregar o doce logo de cara. Né? Não estou falando assim no sentido de que, às vezes a gente vai conversar com vocês, mas eu não vou te dar spoiler. Não é isso. Assim, é nas primeiras linhas do seu cabeçalho, que é onde você vai deixar muito claro o que você quer fazer. E melhor, assim, não é só uma relação de ser atrativo também, mas você conseguir vender o peixe, né? Uhum. Eu não sei quanto é que foi o FIC, uma curiosidade, assim, foi muito competitivo o FIC? Provavelmente sim. Sim, o FIC tem uma característica, ele é um edital guarda-chuva, né? Ele viabiliza vários tipos de obras artísticas.
Então, a gente concorre com quem está fazendo o livro, com quem está fazendo o show, etc, etc. E o audiovisual, historicamente, no FIC sempre teve desvantagens, porque a gente pede muito dinheiro. Então, no caso, eu pedi 200 e poucos mil. Com esse valor, dá para fazer um festival de teatro e remunerar vários grupos de teatro, né? Então, na hora dos projetos serem avaliados lá, pelo conselho, o pessoal, né, costuma questionar, pô, 200 e pouco para um projeto, né? Então, aí que eu tive que esmiuçar bem, explicar bem a importância e tal, e prever, fazer o máximo possível para subir a nota, né? Eu previ exibições gratuitas, então tudo isso foi, ainda assim eles reduziram um pouco a verba que eu tinha pedido. Aí, bom, às vezes é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Falar, tá bom, vou com isso mesmo, depois eu vejo o resto. Então, sim, foi competitivo, no sentido que eu estava competindo com outros projetos audiovisuais e todas as outras linguagens. O Paulo Gustavo foi melhor nisso porque a gente era separado ali, né? Então, longa competia com longa, curta com curta, etc. Aqui em metas, mais uma vez, eu deixo mais especificado quais produtos eu vou entregar e qual a quantidade. Tem funcionado a colocar dessa maneira. Contrapartida é um bom meio, né, Luizer? Sim. Quantas exibições eu vou fazer, quantos links eu vou disponibilizar, qual palestra eu vou fazer. Essa palestra já é uma contrapartida. Oficinas, etc. Doações. Então, por exemplo, a gente comprou brinquedos para filmar no filme. Eu vou doar esses brinquedos, já faz parte da contrapartida. A exibição gratuita também é a argumentação, né? Em outros lugares, inclusive, né? Sim. Essa é uma grande crítica assim, que a gente faz para o cinema brasileiro como um todo, né? Ganha edital e está pago. Não precisa se preocupar com bilheteria. E aí, é uma crítica que eu faço e alguns colegas também ao mesmo tempo. Legal, você fez seu filme e qual a sua preocupação em viabilizar ele? Colocar um museu da imagem de som, seu DVD lá e deixar pegando pó? Acho que isso é uma questão que o cinema vem se debruçando agora, que é uma preocupação importante, assim. Não é só produzir o filme, mas também viabilizar ele em outros espaços, né? Isso também não só deixa de ser uma preocupação, como acho que é uma questão de contrapartida. Não sei se oficina é uma questão, um quesito, mas como que isso se relaciona também com a comunidade como um todo, né? Faz todo sentido, porque o dinheiro é público, ou seja, as pessoas já estão pagando para sua obra existir, nada mais justo que você leve essa obra para as pessoas, né? Me dá bastante... eu acho deprimente, né, terminar uma obra e deixar ela... Inclusive, assim, tem esse dilema, né? Para um filme ganhar bastante divulgação, muitas vezes, um filme independente precisa passar pelos festivais. E os festivais exigem que o filme fique inédito durante um bom tempo, e aí você fica um ano esperando, né? Esse é um filme infanto-juvenil, feito para adolescentes, especialmente de periferia, de baixa renda. Eu ficava pensando, puxa vida, eu vou ficar esperando um ano, né? Mas se eu libero logo de cara, os festivais fecham as portas para mim, né? Ao mesmo tempo, se eu libero de cara, eu ganho pontuação, eu tenho mais chances de passar no edital. Então, eu ponderei todas essas questões e acabei chegando à conclusão que sim, beleza, terminou o filme, vou levar para exibir presencialmente em vários locais e também vou deixar ele um tempo, pelo menos, disponível gratuito no YouTube, com uma campanha de marketing para atrair a molecada para assistir. Tem números lá? Nós acabamos fazendo uma transmissão ao vivo. Então, em vez de deixar o filme no on-demand, a gente fez uma transmissão ao vivo. E aí, para atrair a molecada, trouxemos um influenciador para estar junto na transmissão e fizemos uma premiação de PlayStation. E divulgamos bastante. Então, conseguimos 800 pessoas assistindo ao vivo a transmissão. Aí, eu abri a transmissão, fiz entrevista com o influencer, exibimos o filme, aí depois teve conversa com o elenco e aí a premiação do PlayStation. Eu conversei com o cara da agência de publicidade, ele falou que 800 pessoas assistindo ao vivo é um número bom, levando em conta a nossa realidade aqui e tudo. Claro que eu queria muito mais, né? Eu sonhava... Hoje, quanto é que o canal está assim, de visualizações? Tá 1.000 e pouco, É 1.200. É mesmo?
a gente tirou a gravação do ao vivo para o filme poder entrar em festivais. É muito mais que alguns filmes que passam no Cineplex aqui, né? Bem mais, aliás. Enfim. E eu fiquei feliz. E boa parte que assistiu era garotada mesmo. Inclusive o garoto que ganhou o PlayStation é de Salvador. Então, assim, a gente conseguiu ter acesso, atingir um garoto distante, né? E foi divertidíssimo ver o chat. O chat ali foi a melhor coisa. A molecada discutindo entre si a resolução dos enigmas. Tinha um que falava, eu sou o mais inteligente. Aí ele errava a resposta. Aí a galera comentava. Como é que você sentiu? Porque, para quem não... O Williser tem um filminho gracioso que é Invenções de A15, né? E você está meio que indo para esse palco do infanto juvenil, né? Eu não sei. É uma pergunta também, assim, você está querendo olhar para esse público? Porque é o seu segundo filme que tem um olhar bem, não restrito não, mas bem circunscrito no adolescente, infanto juvenil. Como é que foi? Primeiro, assim, você está olhando para esse público? Segundo, como que foi a resposta desse público? Assim, eu fiquei curioso. Eu acho que esse universo me chama mais atenção, então é o que me vem de inspiração. É esse universo mais lúdico, né? Então é uma coisa natural mesmo, né? Tipo, não é uma coisa racional. Assim. Eu me interesso mais por essas coisas que, em teoria, são mais de criança e de adolescente. Penso um dia fazer alguma coisa mais... Tu dialoga com esse público muito, assim? De onde vem isso? Acho que vem um pouco da minha infância, de gostar muito de ficção científica, de aventura, de programas da TV Cultura. Tudo isso foi juntando na minha cabeça desde a infância, né? Eu sempre gostei mais desse tipo de gênero, né? Aventura. Claro que eu vi outras coisas ao longo do tempo de estudo de cinema, né? Fui ver os filmes do Fellini, fui ver os do Hitchcock, fui ver filmes independentes e tal. Mas eu sempre tive uma queda maior por filmes Sessão da Tarde, filmes infanto-juvenis. Então, eu acabo que naturalmente indo para esse universo, né? Tem sido um prazer exibir, inclusive o Rafael está ali, ele que me acompanha nas exibições, Rafael Belo. A resposta do público tem sido ótima, porque a molecada fica 1h40 ali assistindo e eles começam a discutir entre si a resolução dos enigmas. A gente exibiu no semiaberto feminino, nossa colega estava lá, e a reação foi a mesma, né? As mulheres lá ficavam conversando entre si. Normalmente essa coisa de as pessoas conversarem durante o filme é visto como algo ruim, né? Mas no nosso tem sido ótimo, porque você vê literalmente as pessoas interagindo com a obra, tentando resolver os enigmas antes dos personagens. Eu acho divertidíssimo isso. Me dá bastante orgulho, porque, ou seja, todo aquele trampo de tentar estruturar o roteiro da melhor maneira possível, usar todas as técnicas, né, de narrativa, tem ajudado a manter o público realmente envolvido na história, né? Cada enigma é diferente um do outro, tem uma atmosfera diferente, surpreende, então isso ajuda a manter a atenção do espectador. Então tem sido excelente assim a resposta do público. Não só do público adolescente, do público mais adulto também. Processo criativo. Beleza, fiz o roteiro, transformei em orçamento, transformei em projeto, mandei para o edital, passou no edital, conseguiu dinheiro, beleza. Chamei a equipe para trabalhar. Nos estudos que eu fiz, eu recebi a dica de que é sempre importante envolver, principalmente as cabeças de cada departamento, no processo criativo. Então, como que eu fiz? Primeiro, enquanto agora diretor do projeto, eu fiz uma reflexão minha e uma pesquisa minha para tentar identificar qual seria a estética, a atmosfera dessa obra. Então, eu fiz uma pesquisa e montei um PDF com esse resumão dessas pesquisas que eu fiz. Então, está aqui o logline e tal, os desafios, as referências de filmes que eu identifiquei que seriam inspiração. Então, tem muito filme de professor aqui, né? Meu Mestre Minha Vida, Coach Carter, etc. Filme de xadrez. Filmes que envolvem raciocínio de alguma maneira, Código da Vinci, Sherlock Holmes, Anjos e Demônios. E os Goonies? Os Goonies não entrou. É mesmo? Mas eu achei muitos Goonies, cara. Assim. Você achou mais... Porque é pura sessão da tarde, assim. Aí tem aquela coisa do moleque meio ingênuo e tal. Lógico que a gente não está falando de um grande grupo de perfil, assim,
Eu estou falando isso porque não é um gênero que a gente está dentro do cinema, né? Mas é o gênero da aventura, tem o frescor da sessão da tarde. É uma categoria interessante, sim. Eu assisti o Goonies meio velho. É mesmo? Então, a referência minha é o Indiana Jones. Porque Tá. como tem aquelas... Tem uma aventura que envolve o filme inteiro, mas tem aquelas microaventuras, né? Mas Indiana Jones é tala quente, né? Sim. Mas é uma referência que eu colocava. Inclusive tem uma cena no filme que lembra um pouco, né? Pode crer. Aquela do cofre, né? Tem uma atmosfera que lembra um pouco uma cena do primeiro Indiana Jones. Mas tem muito de... usei um pouco de referência a Harry Potter também. Jogo da imitação, que fala sobre raciocínio, etc. Puxei sardinha para mim, eu coloquei meu próprio curta como referência também. É o mesmo ator? Não, não é o mesmo ator. Parece, né? Todo mundo acha, mas não é o mesmo menino. Né? É outro cara, é outro garoto. Alguns filmes independentes que eu usei como referência para a gente trazer soluções de como se resolver em termos Darren Aronofsky é... Sim. Tá, vou passando aqui. E aí, o que eu fiz? Eu montei Eu fiz uma reunião geral com toda a equipe, uma primeira reunião geral, e eu apresentei esse documento para eles. E aí eu fui mostrando nessas telas aqui como eu imaginava cada cena, em termos de estética, de referências. Então, basicamente, eu fui passando cada um desses slides e explicando, olha, essa cena aqui eu penso tal coisa, tal situação, tal estética, tal enquadramento, estilo de visual de personagem, como é o caso daqui, enquadramentos, a cena de animação aqui, eu já coloquei uma referência, inclusive do Indiana Jones. E essa tua cabeça de equipe, falando assim, produção, direção de fotografia, direção de arte. Direção de arte, trilha Quem sonora. que entrou nessa primeira reunião, assim? Acho que, no fim das contas, na primeira reunião foi todo mundo. Eu chamei todo mundo, inclusive os assistentes, para todo mundo saber qual que era a vibe do filme. Som também? Som também. É mesmo? E aí eu fiz toda essa apresentação para eles. Mostrei todos os slides e expliquei como eu imaginava o filme todo. Isso antes de gravar, uns 4 meses, 5 meses antes? Uns 4 meses antes. Tá. Mostrei tudo isso. Então, apresentei para todos a minha visão. Aqui a referência de beco. Então, o ápice do filme se passaria num beco como esse. Aí tá, apresentei isso, fiquei acho que 1 hora falando, e aí aí terminei a apresentação e falei, olha, agora os cabeças de equipe, diretor de fotografia, produtor, diretor de arte, cada um vai fazer a sua pesquisa. Com base nisso, vocês vão fazer a pesquisa de vocês. Disponibilizei o PDF para eles, e eles tiveram umas 2 semanas para fazer a pesquisa deles. Não, todo mundo já tinha lido o roteiro. Já tinha lido. Já tinha lido o roteiro. Chegou para a reunião com o roteiro lido. Todo mundo já tinha lido. Tanto que eu apresentei isso até sem precisar ler o roteiro, porque todo mundo já tinha lido. Tá. E aí, depois de 2 semanas, nós agendamos outra reunião, e aí cada cabeça de equipe apresentou a sua pesquisa. Então, esse que eu vou mostrar agora é o material que o diretor de fotografia criou. Então, ele fez a decupagem dele, escreveu um textozinho aqui, e aí começou a apresentar como ele imaginava a fotografia de cada cena, usando fotografias de outros filmes, né? Então, tem aqui Moonlight, né? Tem outros filmes aqui que eu não conheço, Cidade de Deus. Percebem que quem assistiu o filme é parecido, né? Essas fotos com o jeito como ficou o filme. Então, ele até descreveu quais cenas e quais relacionou, né, com cada uma dessas imagens aqui. Tem até Coringa aqui no meio. Isso sem interferir na tua decupagem, ou não? Ele usou a minha decupagem como referência e criou a dele. Tá. Só olhando na parte da fotografia. Aí ele gerou todos esses slides aqui. Mas ele não pensou o plano, ele pensou... Estética. Estética. Tá. Ele o plano era seu. O plano era meu. Tá. Aí a moça do figurino, mesma coisa. Ela criou um PDF. É só 2 vezes aqui. Com toda a pesquisa dela para cada personagem. Então, ela colocou aqui como seria o visual de cada personagem, inclusive dos personagens de animação. Aí está aqui o Andred,
a professora, a Eduarda, o Edinho, Carlos e etc. Montou tudo isso aqui. É um documento enorme aqui. Aí o cara da arte montou a dele também. Aí ele, no caso, focou mais em texturas, paleta de cores, tipos de objetos. De novo, separado por cenas. Criou o documento dele. E aí, beleza, cada um criou o seu, né? E aí a gente fez uma nova reunião, cada um apresentou a sua decupagem. Aí eu, como diretor, tirei aquilo que eu achava que não tinha a ver, mantive o que eu achava que colava mais, e aí o nosso diretor de arte juntou tudo e fez um documento que resumiu as ideias de todos, tanto as minhas quanto as do fotógrafo, da figurinista, da arte. Então, esse daqui que eu estou mostrando é o oficial, em termos de estética do filme, foi esse aqui que a gente mandou para todo mundo. Os animadores, essa é a referência final. Então, depois desse primeiro momento, eu apresento minha decupagem, aí eles fazem a deles, a gente se reúne, decide, é aí que a gente começou a ir atrás de alugar as coisas, comprar coisas, seguindo a orientação estética presente nesse documento. Então, é muito bom esse processo, porque você permite que os cabeças de equipe, os líderes de cada departamento, colaborem com o filme, né? Enriqueçam o filme com a pesquisa deles, né? Não fica tudo sobrecarregado com a direção. Isso fortalece, e a equipe se sente mais envolvida também durante o processo. E só uma curiosidade também, a gente fala em sala de aula que o curta-metragem tem uma importância, obviamente, mas o longa-metragem em si, ele significa o envolvimento da equipe como profissão, né? Ou seja, uma equipe que já entrou, não só como profissão também, mas remunerada muito antes. E o curta-metragem vai te permitir o quê? Se envolver com curta-metragem 15 dias de locação, mas uns 5 dias antes, né? Longa-metragem não, é 4 meses que uma equipe está envolvida nisso, né? Isso, e recebendo. Então, já no orçamento, eu já tive que prever isso, que essa galera ia ter que receber salário durante 4 meses, porque pesquisa também é trabalho, né? Então, essa galera, todas as reuniões, tudo isso foi remunerado. E vejam, por exemplo, quanto o longa-metragem, e eu acho que é algo a ser pensado também como política, né? O quanto o longa-metragem também significa rendimentos de uma produção também a longo prazo, né? Isso é fundamental, assim. Durante o orçamento, eu perguntava para os profissionais, quanto que você cobra a sua diária? É tanto, beleza. Serão 20 diárias, então vai ser esse tanto vezes 20. Mas aí tem todo o trabalho de preparação, então eu colocava um valor a mais ali para remunerar essa pessoa durante essas reuniões prévias, esse trabalho de pesquisa, etc, etc. Então, já previa isso. Você falou sobre preparação, né? Tivemos 5 acadêmicos trabalhando no filme. Então, eu agendei reuniões, agendei treinamentos com eles. Eu contei aqui, Pelosi, Feitosa, Adilton, Vitor, Laura, Geice, Lua, Thiago. É que alguns entraram depois. Né? Mas diretamente Pelosi, Feitosa, Adilton, Vitor, Laura. O Tom Cassoli vai entrar agora. Aí tem 2 meninas que vão fazer making off, 3 fizeram trailer. Mas nas filmagens foram 5, trabalhando mesmo atrás das câmeras. Bastante. 5. Acho que é mais metade da primeira turma, né? Fiquei curioso, Ulisver. E aí? E essa galera do audiovisual, assim? Eu sei que não precisa, claro, acho que é bacana a gente começar a pensar assim, mas de alguma maneira a gente está falando de um set que privilegia a questão da profissionalização, né? Uhum. Ou seja, não é qualquer set também. A gente está falando de um set de filmagem que está ali dentro de um workflow de produção. Que é arriscado, né, cara? Sim. Assim, então, o que eu estou arriscado? Não estou desfazendo, não, mas assim, assimilar acadêmico não é pouca coisa também. Eu fico me perguntando isso, né? Eu queria fazer isso, porque eu nunca tive a oportunidade de estar num set de filmagem longa.
fui estudar, tudo, mas nunca consegui pisar no set de filmagem longa. Então, levando em conta que era o meu primeiro longa, com recurso público, eu falei, cara, acho que é importante abrir uma porta que eu não tive lá atrás, né, de ter a oportunidade de trabalhar no longa. Então, eu queria muito fazer. Mas eu sabia que precisaria equalizar os conhecimentos dos acadêmicos com os profissionais mais experientes que estariam no filme. Então, como fazer isso? Eu marquei treinamentos com essa galera antes. Tudo que eu expliquei aqui de análise técnica, eu expliquei para assistente de produção. Marquei uma reunião, expliquei como é que fazia. A equipe do som, as duas pessoas que gravaram o som, a Laura e o Aran, eram acadêmicos. Marcamos encontros aqui na UFMS, inclusive, em que a gente trazia pessoas para eles gravarem o som. Então, aqui tem até um professor de vocês, o Vitor, que serviu de ator. Cena 51, plano 1. Espera. Começa a caminhar primeiro. Começa a caminhar primeiro. Ação. Ixi, tá calor ainda. Teste. Sorvete todo. Nossa, olha do freezer, tá tudo derretido. Essa situação do coitado. O Vitor estava às vésperas do primeiro filho, para quem não lembra, né? Esse áudio aqui não é o áudio que eles gravaram, é o áudio da câmera, mas tivemos 4 encontros assim para a equipe do som treinar. E foi ótimo, porque já no quarto encontro eles já estavam já plenos ali na técnica. O som que eles gravaram foi sendo avaliado pelo profissional mais experiente, até que chegou um momento que não precisava mais. Inclusive a primeira... teve uma outra aqui, com 2 acadêmicos, eles fazendo personagens e o pessoal o Aran e a Laura gravando. Era bom também até para mim, para eu treinar alguns enquadramentos. Então, foi legal ter esses encontros. Todo mundo saiu ganhando com esse treinamento. Para quem está pensando aí, não é pouca coisa, porque também, enquanto acadêmico, eles têm um monte de coisa para entregar, né? Então, assim, há um outro fator nisso tudo, que é contar com a própria agenda, né? A primeira diária, inclusive, do filme foi uma diária de treinamento. A gente fez esses encontros, mas a primeira oficial com todo mundo foi um treinamento. Para esquentar a equipe, né? Esquentar a equipe e para mim também, porque era o primeiro longa, tinham profissionais ali que eu nunca tinha trabalhado. O fotógrafo já tinha me reunido com ele várias vezes, mas nunca tinha trabalhado de fato com ele. Tu faria isso no teu segundo longa, de novo? Você repetiria isso? Se eu repetiria isso? Ou pelo menos se organizaria a produção? Talvez faria sim. Faz sentido? Acho que faz sentido. Tá. Para o primeiro longa valeu muito a pena, porque a gente precisava alinhar também os procedimentos de trabalho de todo mundo. O fotógrafo ele é muito experiente, mas ele é mais experiente naquele momento, né? Tinha mais bagagem em publicidade, então a gente precisava alinhar os procedimentos que cada um tinha. Então foi bom porque a gente errou, dava tempo de parar, não, vamos adotar tal método. Aí gravava de novo. Foi ótimo para o elenco também, para ter a primeira experiência de ter a equipe em volta gravando. Então foi bom ter uma primeira diária só para treinamento, mas todo mundo remunerado, todo mundo ganhando. A trilha sonora. Assim como eu montei uma decupagem para prever como seria a estética visual do filme, eu montei uma só para a trilha sonora. Então, fiz também uma reflexão, ouvi muitas músicas, busquei referências, e aí criei esse documento aqui, que eu acabei mandando para os 2 compositores de trilha, mostrando o que eu imaginava para as músicas do filme. Tem um detalhe nessa história que, originalmente, antes das gravações começarem, eu imaginei que essa trilha fosse uma coisa, tivesse uma estética musical parecida com os filmes da Turma da Mônica, orquestral.
E aí a equipe fez algumas músicas nesse sentido. Antes de montar? Antes de gravar. Antes de gravar. Quando as filmagens começaram, eu comecei a perceber que aquela trilha que eles fizeram não estava batendo mais, porque a estética que o fotógrafo adotou e o estilo de interpretação dos atores meio que subiu a faixa etária do filme. Não era mais tão infanto-juvenil como eu havia pensado. E aí eu tive que repensar, montei outro documento, que é esse daqui, coloquei fotografias do filme de exemplo para a equipe, e aí propus uma nova estética sonora, que saísse do orquestral e assimilasse mais a música afro-urbana, no caso, o hip-hop, o rap, o funk. Porque eu senti que colaria melhor com o tipo de imagem gerada e traria mais identificação com o público-alvo, que é a garotada, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de trilhas que eu senti que teriam mais a ver como referência. Então, o filme do Homem-Aranha, a animação, né? Séries como Young Royals. Eu vou até dar um play aqui. Tem uma estética cinematográfica, mas um estilo que provoca mais integração com o universo do jovem, do adolescente, com o tipo de música que esse público escuta. Então, isso eu levei como referência para o compositor. Então você saiu um pouco do acústico, né? Sim, do orquestral, principalmente. Vou tocar aqui uma das primeiras músicas que foram compostas para o filme. Olha a diferença do que como eu imaginava. Mas é curioso, isso aí chegou antes das gravações? Bem orquestral, né? Talvez se o filme fosse mais para criança, colaria. Mas depois das imagens, eu falei, cara, isso aqui não está dando certo. E aí a gente fiz essa... Tá linda a música, só que eu vi que não colaria mais. Então, fiz essa nova análise, apresentei essas referências para os compositores. Tem até aqui Stranger Things, A Gente Se Vê Ontem e até Euforia, que é uma série bem densa, né? Série infanto-juvenil não, jovem, né? Botei como referência séries como Sintonia, que usa muito rap, músicas hip-hop propriamente ditas, né? Como as do Emicida, e algumas músicas que não tem nada a ver com hip-hop, mas que denotam raciocínio. Então, eu usei essa aqui do Sherlock. Que são músicas que trabalham muita coisa sincopada, né? São synths, né? Sequenciadores, né? Sim. Com bastante presença ou seja, sincopado, né? E com bastante percussão, de alguma maneira, mesmo sendo orquestradas. Trouxe todas essas referências e aí, meses depois, os compositores trouxeram uma nova trilha para o filme e aí essa eu achei que teve tudo a ver. Então, vou tocar uma delas aqui. Que é relógio, né? Parece um relógio, tem tempo. Essa é uma das trilhas das cenas de raciocínio. Que você tem tempo, você tem um... Sim. É tipo do passa ou repassa, né? Senti que ficou bem mais potente assim, né? E aquela coisa da espera, né?
Bem passo, não é uma referência, mas é bom. Assim. Aí isso logo foi para montagem, ou não? Você aprovou, isso caiu na montagem. Teve ajuste na montagem dessa trilha? Teve vários ajustes, mas os compositores buscaram ao máximo compor antes de chegar na montagem, porque o processo de composição, para ficar melhor, é importante que tenha tempo, né? Então, por isso que eles começaram a compor antes mesmo das filmagens começarem. Como eu pedi essa mudança, ainda assim eles tiveram tempo, porque levou um tempão até eu conseguir o dinheiro para pós-produção. Então, deu tempo deles repensarem tudo, refazerem. Aí eles foram me mandando as suítes que eles falam, né? Eu fui avaliando, até o ponto que, quando a montagem terminou, eles já tinham todas as músicas compostas, só precisou ajustar para encaixar nas cenas. Então, isso acelerou o processo. Claro. Então, a lição é legal a trilha sendo composta, só que assim, só deu certo porque eu já tinha muito claro o que eu queria, então montei esse documento, mandei para eles. Eu até fiz um negócio que eu não sei se outras produções fazem, que é roteiro emocional. Eu peguei o roteiro do filme e fui colocando quais sentimentos eu imaginava para cada cena. Então, cena 0, cena 1, cena 2. É um resumão do roteiro. Então, aqui eu coloco, né? Cena 5, atmosfera inspiradora e otimista. Cena 6 e 7, tensão e desajuste, descontraído. E assim por diante. Então, o compositor já vai compondo, pensando qual é a atmosfera que vai ter na cena que vai encaixar depois. Então, todo esse trampo de mandar, de fazer esses documentos, que é um trabalho, foi dureza, né? Mas foi excelente, porque deu muitas referências para os compositores poderem criar com o tempo. No fim, encaixou muito bem. Quando finalmente encaixou no filme, a gente colocou, funcionou muito bem. Oi? Faisal, é um profissional lá de São Paulo. Ele é daqui, mas trabalha em São Paulo. Mas o compositor mesmo é o Marcelo, que mora aqui, Marcelo Dávila. Ele que compôs essas trilhas. O Faisal, ele foi tipo o cabeça, o chefe, né? E fez os arranjos. Como que a gente está de tempo? 19 horas já. Estamos há quanto tempo já aqui? 1 hora, 2 horas? Acho que já 1 hora e pouquinho. A gente está entrando naquela horinha. Você tem tempo, Uliser? Como é que está seu tempo? É que a gente também está meio furando o Uliser aqui, né? Indo e voltando. Deixa eu perguntar para os câmeras. Ainda tem tempo para gravar? Como é que está aí? Está esgotando? Está de boa? Você também, Uliser, se a gente estiver furando muito, você vai adiantando aí, tá? Não, tá. Bom, bom, as filmagens começaram. Esse aqui é o plano de filmagens que a gente foi utilizando. Basicamente é o mesmo raciocínio daquele que eu tinha mostrado para vocês, né? Então, cada uma dessas linhas laranjas separam as cenas que a gente gravou. Perceba que a gente usou uma planilha também para nos orientar quais cenas serão gravadas em cada diária. Usamos boletins de continuidade. Esse é um detalhe importante que eu acho todo mundo ter em mente. Na pré-produção, alguns colegas questionavam para mim, né? Será que precisa mesmo fazer boletim de continuidade, né? Escrever quais arquivos de câmera e de som foram gerados? Eu bati o pé, falei, não, tem que ter. Oi? Porque existe uma tendência, é digital, né? Então depois a gente resolve. Cara, foram gerados mais de 1000 arquivos. Imagine descobrir na unha quais arquivos de imagem correspondem a quais arquivos de som. Então, assim, foi crucial mesmo ter esses boletins. Vocês tinham um logger? Tínhamos um logger. No caso, o Felipe Feitosa fez o boletim de continuidade, anotando tudo isso. Então, take, tempo, imagem, som. No final da diária, quem coletava esses arquivos era o logger. Quem coletava os arquivos era o logger.
E aí ele tirava os arquivos da câmera e do equipamento de som, organizava em pastas e distribuía em 2 HDs. Um HD ficava comigo e outro ficava com ele. Foi uma estratégia que eu adotei para, se desse problema em algum HD, tinha outro bem longe, com tudo guardado. Se alguém me roubasse o meu HD, teria outro. Depois que acabaram as filmagens, eu comprei ainda mais um HD, com 3 HDs. Aí um ficou comigo, outro ficou no Pelosa, outro ficou na casa de um amigo. O máximo possível para evitar de perder as imagens. Mas esses boletins sempre seguiam o caminho Sim, dos sim. arquivos. Sempre seguiam. Estavam sempre nos 3 HDs. Né? Boletins em papel, mas também Em papel. digital. Em papel, aí depois o Fazia a continuista transposição. tirava foto e mandava para mim. Tirava foto. Quantos GB de material? Tudo. Putz, aí você me pegou. Mas assim, você comprou um HD, vai. É o HD de 8 teras. Acho que chegou a... Tudo estava dentro do HD de 8 teras. coube tudo, Vocês filmavam em 4K? 4K. 8 tera? Isso. Você ficou só com os proxy, então. Foi 4K ou 2K? Agora Peguei, já né? não Mas lembro. assim, pô, 8 tera é pouco, hein? Para um longa? Mas coube. É? Porque eu sei dizer que coube. E sobrou um pouquinho de espaço ainda. Vocês foram bem econômicos, então. Sim, a gente procurou ser. Take 4, take 5. Raramente passava de Você não 3 passava a do take 4. Eu evitava. Por quê? Também por causa do tempo, né? A gente Eu sempre procurei chegar no set com bem claro na cabeça quais os enquadramentos a gente faria. Teve algumas diárias que eu tive que jogar tudo por alto e repensar todos os quadros, mas a gente tinha um set apertado, né? Não dava para ficar demorando muito, né? Então, bom, animações. Eu vou pular algumas coisas que eu acho que já estão mais óbvias. Ih, será que não vai abrir? Assim como eu fiz aquela decupagem enorme, gigantesca, para apresentar para a equipe, eu fiz a mesma coisa para as animações. Eu nunca tinha trabalhado com animação propriamente dita, de forma mais intensa, mas eu sabia que storyboard era crucial, tinha que ter, porque senão a coisa poderia degringolar. Né? A equipe de animação, foram 4 equipes diferentes, boa parte da equipe estava em outros estados, então precisaria ter um documento que alinhasse o trabalho de todo mundo. Então, eu fiz todo o trampo de desenhar quadro por quadro, de tudo que precisava, e aí montei. Né? Então, tem aqui o storyboard da cena 0, que foi a primeira, animação e imaginação Edinho, Eduarda, cena 8, 81. Eu não sei se vai abrir. Eu acho que vai. Mas eu acho que é o PowerPoint, né? PPT. Isso. Então, eu fiz a mesma coisa. Montei esses documentos, coloquei referências de outros filmes, e aí fui fazendo o storyboard, aproveitando algumas cenas do próprio filme. Né? Então, pá, aí vira desenho, aí vou descrevendo tudo que tem que ter. Os movimentos de câmera da animação mudou muito. Isso aqui, no filme está diferente, essa cena. Mas estou mostrando só para dizer que precisei fazer esse storyboard todo para orientar a equipe. Então, imaginação Edinho, que eu acho que vai ser mais interessante. O traço vai mudando um pouco, né? Vai. Osler? Total. O desenho que eu coloquei aqui era só de referência, não era estético. Então, aqui botei referências de tipo de imagens, né? De estética visual. Aí começa. Aí entra o meu desenho. Seu traço? É meu traço. É mesmo? Eu literalmente desenhava no papel e tirava foto e colocava aqui depois. Tirava foto com o celular mesmo. Você fazia questão de ter uma digital sua. Não Mas você seria isso. desenha- É porque é mais fácil para mim. Você Eu acho. desenha bem, cara. Eu desenhava bastante na infância. Não avancei muito na técnica, mas consigo me virar. O storyboard, você nunca embarcou. Você embarcou também no storyboard. Você fez storyboard? Sim, é esse aqui. É? É que eu Mas preferi... também para cenas live action. Algumas sim, algumas live action eu consegui fazer. Não consegui fazer de todas, mas
Algumas eu fiz, sim. Aí, ó, tá certo. E pouca coisa mudou. E é cartunesco, É viu? cartunesco total. É mesmo? Que legal. Essa sequência aqui, especificamente, E tem até movimento, Elisir. Bonitinho. e isso virou isso. Vou tentar achar o ponto certinho. Tido até hoje. Quantos. Lembra de resolver de novo. Diz. Em árvore para matar desafio, Você tá tipo. vai colocando. É isso. Os enquadramentos foram quase os mesmos. Aí a estética adotada, os diretores de arte de cada sequência fizeram, inspirados no que eu coloquei no documento, desenharam, aí mandaram para mim, eu aprovava ou não, e aí o restante da equipe animava. Essa maquete, impressora 3D. Essa maquete foi feita por um artista lá do Rio de Janeiro. Ele produziu lá e mandou por correio para a gente. E aí a gente usou ela para as gravações. Aliás, a equipe adorou, né, usar a maquete aqui e tal. Ficou um resultado bem bonito. Aqui a gente vê sendo montado, né? Inclusive, uma das trilhas que a gente ouviu agora há pouco é dessa cena. Mas só funcionou as animações porque tinha storyboard. Sem storyboard ia ficar muito complicado. Então, todo aquele trampo de desenhar, tirar foto, botar no PowerPoint, escrever, gerar o PDF, mandar para a galera, explicar, foi crucial para evitar... Porque a animação entrava no meio do live action, né? Tinha que combinar, tinha que ser fluido, né? A transição do live action para a animação e vice-versa. Então, foi crucial fazer esse trabalho de storyboard. Então, fiz todo esse trabalho. Então, passei aqui. Tá, beleza. O filme tem algumas inserções gráficas. Então, novamente, montei outro documento para a galera das inserções gráficas, referenciando a estética dos grafites, né, que aparecem nas inserções. Tem um momento que entram grafismos africanos, então está aqui também referências que eu mandei. E aí a direção de arte que entra com a produção, né? Isso, é a Produção direção de arte, né? Uhum. Beleza. Já estamos chegando no final. Esse é um documento de feedback que eu mandei para o pessoal do som. Então, depois da primeira versão do som editado, né, eu tinha algumas considerações, então eu estruturei assim, né? Colocava o timecode, né, o ponto do filme e o meu comentário. E o filme vai entrar numa segunda pós, né? Vai entrar numa segunda pós. Já comenta a respeito, deixa eu ver quais passos tem. Esse aqui é o lançamento, beleza. Bom, o filme passou por uma montagem, foi montado em Vitória da Conquista, na Bahia, e foi bem complexo esse ponto, porque o rapaz estava bem longe, né? Então, para facilitar o trabalho, eu criei esse roteiro de montagem,
que é basicamente o roteiro do filme com comentários sobre como cada cena deveria ser montada. Então, eu coloquei aqui qual pasta, qual arquivo o montador poderia utilizar, mas dando uma liberdade para ele também brincar sobre como montar as coisas. A seleção não é sua, a seleção dos brutos é dele. A seleção dos materiais brutos era minha. Então, eu apontava aqui quais arquivos. Takes. Mas, às vezes... quais takes. Às vezes, eu apontava literalmente, use take tal. Em outros, eu deixava opcional. Você tem o take X ou Y para usar. Então, em alguns momentos, eu fui mais específico. Em outros, eu deixei livre. Porque, como é um filme sobre desafios lógicos, tinha algumas coisas que tinham que ser muito precisas. Mas o que você ponderava? Atuação? O que você ponderava assim? Ponderava a atuação, os takes que funcionaram melhor, que não tiveram erros, mais expressivos. Tinha alguns enquadramentos, algumas sequências de enquadramentos que eu já havia pensado desde o storyboard, então fica mais complicado de explicar. Aqui, então, eu descrevi em texto para o cara seguir a ordem. Mas você dizia, por exemplo, tal cena começar por um plano mais aberto? Sim, chegava... Você dava esse direcionamento? Tem alguns trechos no filme, como esse que a gente acabou de ver, que são várias imagens bem rápidas em sequência, né? Então eu colocava a imagem tal, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. Agora o tempo que eu ia utilizar, deixava livre, né? Então foi crucial fazer esse documento para orientar o trabalho de uma pessoa que eu nem via pessoalmente, né? Estava lá em Vitória da Conquista. Mais um documento crucial. Inclusive, tem alguns desafios lógicos que eu tive que colocar desenho para ele entender o desafio. Então, o desafio do bolo. Eu colocava gráficos aqui para ele entender os cortes do bolo, etc. Que ele vira uma espécie de time-lapse, né? Sim. A gente acha que não, assim, mas a montagem precisa ser direcionada, né? Eu dou aula de montagem para essas pérolas aí, e eu sempre falo assim, montagem não é um lugar de fazer tudo também. Tem que ter um ponto de vista do diretor, assim, senão você fica perdido. Ok, você pensou a cena, mas por onde você quer começar? Então isso é fundamental, assim. Eu particularmente, quando eu monto alguma coisa, eu prefiro, ok, tá, mas o que você quer? Eu não preciso ficar entregando, passar uma semana inteira montando material, entregar para o diretor falar, cara, isso não é isso que eu quero. Então isso também é importante, pelo menos para mim eu acho bem importante. Sim, por isso que eu fiz questão de fazer o roteiro de montagem para evitar esse tipo de situação. Então eu já mandava para o cara. Esse documento foi feito ao longo do tempo. Eu não mandei ele inteiro. Eu fui fazendo parte em parte e mandando para ele, atualizando. Foi fundamental para que ele mandava o trecho para mim. Basicamente o que eu pedi de correção é usar mais planos, reduzir o tamanho de algumas cenas para ficar mais dinâmico, né, já que é um filme infanto-juvenil. Ele te entregava sequências. Sim. Então eu editei até aqui, assiste aqui. Aí eu comentava. Beleza. Aí ele corrigia, partia para outra. Teve um momento que eu deixei ele editar tudo e depois senão travava muito, toda hora ele tinha que ficar voltando. Então a gente foi ajustando ao longo do tempo. Quanto tempo de montagem? Um mês, acho que uns 4, 5 meses. Foi longo. Quando entraram as animações, ele já tinha terminado o nosso contrato, então eu mesmo que acabei editando, montando as animações. Bom, você falou da pós-produção, né? Os editais da Paulo Gustavo bancaram a pós-produção. A montagem ocorreu paralelamente à criação dos desenhos, então meio que tudo terminou junto, assim, a montagem do live action e as animações terminaram. E aí, depois que a gente fechou a montagem, o pessoal do som entrou para fazer a pós-produção de som. Isso é um detalhe importante. A pós-produção de som só começa quando as imagens estiverem 100% montadas, que eles chamam de lock edit, né? Então, terminou a montagem de imagens, foi o pessoal do som, o pessoal fez o sound design, tratou todo o áudio. Ao mesmo tempo, o pessoal da pós-produção de imagens começou a correção de cor, etc.
até a gente deixar tudo pronto para o dia 5, para o lançamento do filme. Só que essa primeira cópia foi provisória. Ficou com uma correção de cor legal, mas ainda era provisória. Vai ter uma segunda etapa da pós-produção, que vai ser feita semana que vem, lá em Belo Horizonte. Eu vou estar indo para lá, inclusive, onde a gente vai ajustar o filme inteiro, de ponta a ponta. Então, até foi curioso para mim, porque eu achei lindo do jeito como ficou. Mix e cor? Som, é só imagens. Então, essa correção de cor que está aqui, que é bonita, que é legal, ainda não é a definitiva. Tá. Então, eles fizeram lá um tratamento, digamos, aceitável, né? Mas nós vamos passar uma semana que vem inteira, fazendo ajustes em tudo isso aqui, tanto cores quanto enquadramentos, etc. E a mixagem vai ser para estéreo, 5.1, como é que vocês estão pensando? Dolby, como é que tá? Então, mixagem de som. Essa aqui é estéreo. Eles comentaram que cada empresa pede uma finalização diferente, né? Então, a Netflix pede uma finalização, o Telecine pede outra, Prime Video é outra, é uma doideira. Então, assim, a gente vai... Deixa eu dar um passo atrás. Você está pensando em janela Amazon, Netflix, o que você está pensando assim agora, para pensar também um pouco essa mixagem, né? A gente não pensa cinema. Durante o processo de pré-produção do filme, eu participei de alguns eventos de mercado, né? E aí eu escutei de todo mundo, distribuidora brasileira não pega filme infanto-juvenil para distribuir, principalmente um filme assim, independente, porque ninguém quer concorrer com a Disney em salas de cinema. Filme infanto-juvenil normalmente estreia ou nas férias do meio do ano ou no final do ano, que é a época que a Disney vem com tudo, com Rei Leão, com tudo. Como competir com produções como essa? Só se for um filme brasileiro infanto-juvenil que já tem algum lastro, tipo Turma da Mônica, aí sim, aí dá. Ou um filme, sei lá, da Larissa Manoela, Lucas Neto, enfim. Um independente como esse, cheguei a sentar com distribuidores e tal, elas falaram, legal esse projeto, mas não dá para arriscar a nossa grana nisso. Aí todas falaram, olha, vai direto para o streaming, vai para a TV a cabo. E é nisso que a gente está focando. Então, a gente espera que o filme consiga alguma premiação importante para chamar a atenção dessas empresas e conseguir lançar. Você imagina uma grana que você vai gastar com uma mixagem que não faz sentido nenhum para a janela que você vai exibir, né? Então, isso é uma coisa que ainda vou ter que decidir com a equipe lá, porque, beleza, a gente vai sair com uma mixagem depois de semana que vem, mas e se essa mixagem não for aqui então eu vou ter que encontrar um jeito. Mas tu já está pensando nisso? Sim, eu vou ter que discutir com eles. Entendi. Em termos de imagem, ok, o problema é realmente o som, né? E é uma estratégia de distribuição também, né? Que não é pouca coisa, assim. Bom, então a pós-produção vai continuar semana que vem. Bom, aqui umas fotinhas. Tá. A gente está agora avaliando quais festivais entrar. Então, a distribuidora me mandou esse documento para a gente ir listando todos os festivais que a gente vai entrar e os prazos, né, para a gente controlar. Então, até para inscrever em festival é bom ter uma planilha para você saber prazos e custos, né? E custos, porque muitos são pagos, né, principalmente os internacionais. Quer dizer, não adianta você esvair toda a sua carteira com isso, porque um dos campos principais de reta final, de qualquer curta-metragem e longa-metragem é a final, para onde vai distribuir isso, né? Por onde vai circular isso. Estamos nesse processo agora. Então, dia 1º de dezembro já tem um para inscrever. E aí, para encerrar, as fotinhas aqui do lançamento. Nós lançamos o filme no Teatro Allan Kardec, que é um teatro recente, criado aqui em Campo Grande. Foi a opção mais barata que a gente encontrou. O aluguel lá é R$ 2.000 para ficar tarde e à noite lá livre, para fazer o que quiser.
uma sala de cinema é 10 mil, 3 horas à noite, né? Então, chutei a bunda da sala de cinema e fui para um teatro mesmo. Cineplex também não tem clima legal, né? Não dá para usar muito tempo. Então aqui tá as fotos da equipe, tudo, backdrop, equipe toda. Esses são os acadêmicos que trabalharam no filme, né? O Vitor Zan foi chefe. Né? Temos um ator ali do filme, que é o Felipe, que estava no filme, tá ali. Fez o pai do Andretti. A telinha foi pequena, mas funcionou bem para a gente durante a exibição. E é isso, gente. Obrigado. Estimados, eu sei que a gente foi furando o Ulisver, mas fiquei à vontade para perguntar, sei lá, comentar, tá bom? Peçam também para quando enviar o currículo para a Ulisver, né, Ulisver? Daqui uns dias vocês estão formados, assim, fala, Ulisver, me chama, né? Manda e-mail. Deixa lá no... Manda o portfólio para o Ulisver, né? E aí, gente, perguntas? Então, eu fui fazendo um monte de pergunta para o Ulisver também, né? Eu tive o prazer de assistir na estreia no Presídio, estava lá com as internas, realmente muito legal a experiência de você ter alguém comentando o filme, né? Porque a gente, normalmente, universitário tende a ficar aquela coisa mais analítica e a galera interagir, é uma experiência bem legal. Eu trabalho com produção, especificamente, produção de animação. Produzi uma animação, inclusive, que foi contemplada aqui pelo Desver, que é o Pelas Ruas. E, assim, é bem curioso você falar que você teve que produzir porque você sabia que não ia ter outra pessoa para fazer isso. Porque eu comecei a mexer com produção porque eu não conseguia achar uma pessoa para mexer comigo. Mas, assim, você sente que você, tendo esse papel de ser o diretor e produtor, você teve um controle maior criativo do seu filme? Ou, se você tivesse a oportunidade, você optaria realmente para ter uma pessoa focada na produção para você focar na direção? Sim, o fato de ter acumulado me deu mais controle criativo, mas eu procuro assim trocar de espírito. Assim, né? Quando eu estou escrevendo, só estou com o espírito roteirista. Eu não fico pensando em enquadramento, movimento de câmera. Isso não entra na minha cabeça. Eu penso só personagens, história, narrativa. Terminou o roteiro, sai o espírito do roteirista e entra do produtor para fazer aquelas planilhas lá malucas, lá fazer o orçamento, etc. Consegui o dinheiro, contratei todo mundo. Sai o produtor, entra o diretor. Aí eu vou pensar só imagem, enquadramento, estética. Eu procuro separar isso, porque eu sei que quando começa a misturar, vira uma bagunça. Assim, né? Então, às vezes as pessoas cometem o erro de já no roteiro ficar pensando em enquadramento. Isso é a pior coisa, porque você deixa de pensar na história para pensar em enquadramento. Mas, sim, me deu ter esse lado bom, que assim eu tinha controle da grana, de todo o processo, então eu conseguia saber que o dinheiro estava indo exatamente para o filme, para a melhoria do filme, etc. Mas, se eu pudesse, eu gostaria de ter um produtor de confiança ali resolvendo essas questões mais burocráticas, porque até contrato eu tive que fazer, tive que escrever. Então, se nos próximos projetos eu ainda ter que acumular a função de produtor executivo, eu vou pelo menos contratar um produtor ou uma empresa só para cuidar dessa parte mais burocrática, fazer contratos, mandar, enfim, documentações, porque essa reta final aí foi bem desgastante, quase que deu uma pirada, assim, toda hora focando numa coisa, assim. Então, é bom ter alguém responsável por isso, mas quando não conseguir, né? Ano que vem eu vou novamente para Rio to See, que é um evento lá do Rio de Janeiro do mercado audiovisual, e vou continuar batalhando para conseguir algum contrato com alguma produtora e tal, né? Enquanto não consegue, tem que seguir o que o Rodrigo Teixeira falou, tem que ser empreendedor, né? Então, faz parte. Felipe, quer comentar a sua visão como ator, estando na frente da câmera, no processo? Então, eu estou
duplamente abismado de como você é minucioso com as coisas. Porque eu já sabia como o Lucifer é certinho para poder começar a produzir a obra. Mas agora eu estou vendo como é que é pior do que eu pensava. Mas eu também entendo como isso faz uma baita diferença depois para o projeto passar. Eu sei porque eu já provei projetos também, por muita coisa que eu aprendi trabalhando com o Luiz, estando por perto com ele. E realmente faz a baita diferença você ter toda a organização prévia para saber quanto você vai gastar, onde você vai gastar. E realmente os avaliadores querem ver isso. Eles querem saber para onde o dinheiro vai ser direcionado e com clareza também. E na hora de elaborar bem a proposta, né? De escrever bem a proposta. Deixar tudo claro no começo. Eu tô pensando aqui, tem outras sacadas que eu não tinha tido. Eu devia ter feito isso antes. E é método, né? É método. É muito o trabalho assim, de uma maneira ou de outra, o audiovisual, ele é... Por isso que é importante a gente se profissionalizar, né? Eu penso muito nisso, assim. Eu dou aula há 15 anos no audiovisual. E o quanto é importante a gente se profissionalizar para entender que é método, não é só criatividade, assim, né? É processual, assim. Você tem que... A planilha, não é só a planilha que nos ajuda, mas é como pensar todo o processo criativo dentro de um fluxo de trabalho, né? Isso eu acho que é o mais assustador no audiovisual, mas ao mesmo tempo é o que nos dá mais segurança para trabalhar. Isso me levou a outra questão, inclusive. Eu lembro que durante as filmagens tiveram coisas que alteraram, como você mesmo disse, né? E como é que foi ter que lidar com isso, sabendo que essas alterações iam gerar encargos na produção executiva e também influenciar na sua gestão criativa dentro do set. Como é que foi ter que gerenciar tudo isso? Tiveram que haver mudanças necessárias e isso fazia com que você trocasse de espírito de uma forma muito mais rápida, entende? Tinha que ser... te obriga a correr um pouco contra o tempo, né? Repensar, mudar todas... Eu voltava sempre para as planilhas, né? Ia mexendo, trocando, reajustando. Uma das mudanças cruciais que foram... a gente tinha um plano de filmagens e aí a gente começou a filmar, eu percebi que a equipe ia ficar muito cansada com o plano de filmagens que a gente tinha planejado. Aí eu mudei, coloquei mais folgas, acho que era 5 diárias e 2 folgas. Eu vi que ia ser demais. Aí eu falei, não, tem que ser 3 para a equipe descansar em seguida. Isso deu uma bagunçada, essa mudança, mas foi bom porque foi importante para a equipe poder descansar. Porque eu fui ver na prática, uma diária de longa é uma porrada. Para mim, pelo menos, era muito, né? Eu chegava realmente esgotado em casa. Então, mas foi importante. E aí a gente tem que... Só deu para acumular essas funções todas porque eu tive bastante tempo de preparação, lendo, estudando. Eu procurei não só estudar roteiro, direção, a parte artística, mas ler livros de produção. Fiz curso de gestão de projeto, que é uma área que não é especificamente do audiovisual, mas que ajuda a gente a ter métodos, né, para organizar projeto. Então, como eu tive toda essa preparação, na hora que veio o longa, eu já tinha alguns métodos que me ajudaram a segurar a conta, a segurar a onda, né? Então, o que eu recomendo é, enquanto está na época da faculdade, ir acumulando essas coisas, porque a hora que chegar é porrada. E sempre é importante levar em conta aquele pensamento, né? Vai fazer um longa, avalie bem qual a ideia que você está... Antes de virar roteiro, veja se é uma ideia realmente viável. Se é uma ideia que tem que filmar no Pantanal, tem que, sei lá, jogar alguém de paraquedas, é melhor deixar para depois. Porque isso vira um problemaço depois, né? É melhor fazer uma coisa pequena, com pouco dinheiro, mas que vai chegar a um nível alto, do que pensar uma coisa cara, fazer com pouco dinheiro e ficar um filme tosco, que ninguém vai querer licenciar, não vai ganhar prêmio, não vai ganhar nada, né? Às vezes a gente quer já chegar no topo, já no primeiro filme, né? Quer já fazer uma coisa estrondosa. Mas a gente aqui no estado não tem acesso a essa grana. Então, ao invés de pensar um filme de 1 milhão, pensa um filme de 500, de 200.
grande diretor começou fazendo filme pequeno, né? Christopher Nolan hoje é o bambambam de Hollywood, faz filmes milionários, né? O primeiro filme dele custou $3.000, um negócio absurdo, barato. Mas ele fez em preto e branco, só internas, gravando só fins de semana durante um ano, com atores desconhecidos, mas talentosos, mas bem desconhecidos. Então, é bom assistir essas obras mais baratas que servem de referência. E o critério é poucos personagens, pouquíssimos cenários. Isso, indo por esse raciocínio, já ajuda bastante a conseguir criar algo viável, né? E pensando no acúmulo de função, o grande dilema é o roteirista brigando com o produtor brigando com o diretor, né? Acho que a única pessoa que o Ulliver podia brigar com ele mesmo. Porque assim, pô, o produtor, não tem grana, vou cortar, o que o diretor vai falar? Nesse caso, ele passa a ser o próprio autogestor da sua questão, né? Mas existe uma pressão, né? Porque eu estou com o olho no orçamento, eu sei quanto que está sobrando, né? Inclusive, eu tinha uma planilha que acho que é legal também mostrar para vocês. Não, mas é verdade, assim, tipo, legal, o diretor está falando assim, eu quero filmar mais, o produtor diz, não, bicho, você não pode. Então, a única pessoa que ele podia discutir é com ele mesmo, né? E tinha discussão com seu alter ego? Tinha. Rapidinho, só... Pode crer. Isso aqui é uma dica legal para quem for trabalhar com produção. Depois que você conseguir o dinheiro, é fazer uma planilha assim, onde você tem, tá lá, o dinheiro para cada pessoa da equipe, certo? Aí aqui está o valor total. E aí aqui você vai colocando. Então, por exemplo, paguei R$1.000 para o diretor. Ele já desconta lá. Então você já sabe quanto que você está tirando de cada item. Então era assim que eu sabia, paguei 2 Pix de 1.000 para o diretor, falta só 2 para pagar ele. Ou seja, no final do dia você tem que fazer essa prestação de conta, né? Para si mesmo, né? Claro. Então eu vou saber. Para não estourar o orçamento de cada item. Então está aqui produção executiva, né? Poderia ser outra coisa, poderia ser, sei lá, lanche. Tá, lanche. Aí hoje, então tenho 4.000 de lanche, né? Hoje eu paguei R$200 de lanche para a equipe. Tem 3.800 sobrando. Contabilidade, né, cara? Sai daqui e entra ali. Porque em projeto de edital é proibido você estourar o orçamento de cada item. Então, se você não tiver o controle minucioso disso, você vai estourar. Então, recomendo muito ter uma planilha como essa para evitar problemas depois. Acho que é isso, gente. 2 horas já de conversa. Acho que já tá. Obrigado. Obrigado.